Bem, então, na formação de hoje vamos continuar a leitura desse livro sobre o ensino cristão de Santo Agostinho, de Doutrina Cristiana, e estávamos a ponto de começar o capítulo 8. Depois de falar de Deus, de falar da Trindade, agora Agostinho vai começar a falar do Verbo, vai começar a falar de Cristo. E ele fala de Cristo como sabedoria, porque ele é a sabedoria, né? A gente vê no livro, no Antigo Testamento, sobretudo, né? Nos escritos sapienciais, no livro da sabedoria, mas também nos Salmos, nos Provérbios, que a sabedoria de Deus é aquela que cria o mundo, que configura o mundo. E São João e também São Paulo nos vão dizer que todo mundo foi criado por Cristo, sabedoria do Pai. Então Agostinho vai falar sobre Cristo, sabedoria. Aqui eu tenho esse belíssimo mosaico do Cristo Pantocrator, em grego Pantocrator significa todo-poderoso. E esse mosaico se encontra na antiga Basílica de Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. É um ícone bizantino, muito antigo, da Idade Média, que se encontra na Basílica, na antiga Basílica de Santa Sofia, em Istambul, a antiga Constantinopla. Então, a gente vê aqui o rosto de Cristo, Santa Sofia, no grego. Sofia significa sabedoria. Então, essa Basílica de Santa Sofia era dedicada ao Cristo Verbo, Cristo Sabedoria do Pai. Então, a Basílica de Santa Sofia, e portanto esse mosaico aqui também de Cristo Pantocrator, o Cristo Todo-Poderoso, indica a sabedoria. E a gente vê nesse mosaico belíssimo toda a sabedoria do Pai aqui em Cristo Jesus. No seu rosto, a paz que Jesus transmite, na sua grandeza. Então é o Cristo, sabedoria de Deus, Sofia de Deus, Sofia, sabedoria em grego. E no capítulo 8, portanto, então, depois de falar da Trindade, de falar de Deus em si mesmo, agora começa a falar dessa sabedoria que é Cristo. E para explicar aqui, eu não cito o texto, depois vocês podem ler do capítulo 8 de Santo Agostinho, mas ele vai falar dos diversos tipos de vida. Começa falando da vida vegetativa, das plantas, depois a vida sensitiva dos animais, a vida intelectiva dos seres humanos e também nós podemos dizer dos anjos, que às vezes conhecemos as coisas, e às vezes ignoramos também as coisas. Ou seja, nós temos sabedoria, mas é uma sabedoria, a sabedoria humana, por vezes sabe, por vezes ignora as coisas. Portanto, é uma sabedoria mutável a nossa. Agostinho vai falar nesse capítulo 8 que a sabedoria humana é uma sabedoria que muda, que cai muitas vezes na ignorância. Mas existe uma sabedoria imutável, que não muda, que sempre sabe, sempre conhece. E essa sabedoria é o Verbo. Essa Sofia é Cristo. É o Verbo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, no capítulo 8, Agostinho nos apresenta, por assim dizer, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, imutável, eterno, todo-poderoso, criador do mundo, porque em Cristo tudo foi feito e sem ele nada se fez. Então ele é a sabedoria do Pai, essa Sofia, Hagia Sofia, Santa Sofia de Deus, que no capítulo 9 e depois 10, ele vai falar que essa sabedoria se fez carne. Então, o capítulo 8, por assim dizer, contempla Santo Agostinho
Santo Agostinho contempla a sabedoria em si, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E em seguida, no capítulo 9, Santo Agostinho vai falar de como nós podemos contemplar essa sabedoria. Então, vejam, aqui nós temos, né, essa sabedoria do Pai, que é eterna e imutável, mas como o olho humano pode contemplar essa sabedoria eterna? E ele diz assim, no capítulo 9, quem não obstante vê a luz, mas ainda assim ofusca-se com ela, é porque tem um olhar da mente enfermo pelo costume das sombras carnais, né? Então aqui ele está seguindo o exemplo que quando o olho está doente, quando o olho está enfermo, ele não consegue ver a luz, né? Dói para o olho, né? Quando o olho está machucado, está passando por alguma enfermidade, o olho não suporta ver a luz, né? Ele não aguenta, ele sente dor, ele sente incômodo em estar na luz, contemplando a luz, né? Então, muitas vezes, a nossa alma é como um olho, né, que está feita para ver a luz eterna, para contemplar a luz eterna, mas muitas vezes o olho da nossa alma está enfermo, né, e não consegue enxergar a luz, por causa, aqui diz Agostinho, das sombras carnais, né? Pois os homens de costumes perversos são afastados de sua pátria por ventos contrários. Perseguem bens que são inferiores e preteríveis em relação àqueles bens que eles próprios reconhecem como melhores e superiores, né? Então, em outras palavras, nós fomos criados para contemplar a sabedoria. A nossa alma está feita para contemplar a sabedoria, mas por causa do pecado, o olho humano fica enfermo, doente, não consegue ver tamanha luz, essa sabedoria imutável, né? Então, Agostinho ele continua no capítulo 10. Portanto, é necessário uma purificação do nosso olhar para que nós possamos contemplar essa sabedoria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele diz assim: portanto, como estamos destinados a gozar sem fim desta verdade que vive imutavelmente e pela qual o Deus Trindade, autor e criador do mundo, cuida de sua criação, devemos purificar nosso espírito para que possa contemplar essa luz e a ela aderir quando contemplada. Então, Agostinho aqui ele está dizendo que nós, purificando o nosso espírito, podemos contemplar essa luz. E quando a contemplamos, podemos nos unir a ela. Podemos considerar esta purificação como uma caminhada e um navegar em direção à pátria. Não nos aproximamos, porém, daquele que está presente em toda a parte, mudando de lugares, mas nos aproximamos pelos santos desejos e bons costumes. Aqui, em outras palavras, então, Agostinho nos está dizendo: se nós queremos contemplar a sabedoria de Deus, nós nos aproximamos, nós devemos fazer uma viagem, né? Lembrem que quando nós estudamos o livro das Confissões, vimos que um dos temas muito queridos por Santo Agostinho é o tema da viagem. Ele vê a nossa vida nesse mundo e o nosso itinerário espiritual também como uma viagem rumo à nossa pátria, como uma navegação, navegar em direção a Cristo. E para isso nós nos aproximamos dele não navegando por espaços físicos,
mas através do nosso desejo e da nossa vida santa. Nós nos aproximamos ou nos afastamos de Cristo sabedoria pelo nosso desejo. Outra vez aqui, voltando a um tema muito agostiniano, o nosso amor é o nosso peso. O nosso peso nos arrasta para algum lugar. Né? Então, Santo Agostinho, no livro das Confissões, ele vai falar, né? A pedra, o peso dela, arrasta ela para baixo. O fogo, o peso dele, o arrasta para o alto. Assim, o nosso peso é o nosso amor. Aquilo que nós amamos, nós vamos nessa direção do nosso amor. Então, nós navegamos em direção a Cristo sabedoria, não indo numa direção física, numa direção geográfica, mas através dos nossos desejos. É o nosso amor que nos impulsa, é o nosso amor que nos leva, nos arrasta. Então, é crescendo no nosso desejo de Deus que a gente vai ser levado em direção à pátria. Mas vejam, Agostinho ele está dando, por assim dizer, pequenos passos, né? Então, o primeiro passo, ele contempla a sabedoria. Primeiro passo. Né? Segundo passo, o nosso olho está enfermo e não consegue contemplar a sabedoria. Terceiro passo, então é necessário uma purificação, purificar o nosso desejo, deixar que os nossos desejos sejam convertidos por Deus para nos levar, nos arrastar como um peso em direção a Cristo. Seguinte passo. Né? Mas isso seria impossível se o Verbo não se fizesse carne. Né? Não conseguiríamos contemplar essa sabedoria divina que é Cristo se o Verbo não viesse em nosso auxílio, não se fizesse ser humano como nós. Os nossos olhos tão fracos são para contemplar a Deus, que foi necessário que Deus se adaptasse à nossa visão humana. Então, São João, né, no início da sua carta, ele diz aquilo que nós vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, o Verbo da vida, pois o Verbo se fez carne. Então, nós podemos agora contemplar a Cristo com os nossos olhos. Né? É interessante que na história da Igreja, lá no século VII, no século VIII, teve alguns teólogos que queriam acabar com o culto das imagens sagradas. Né? Eles eram chamados a heresia do a iconoclastia. Né? Os iconoclastas significa aqueles que quebram os ícones, né? Quebram as imagens, os iconoclastas. Foi uma heresia que surgiu no século VIII, sobretudo. Né? E a Igreja, no Concílio de Nicéia II, condenou essa heresia. E o que dizia esses teólogos hereges, né? Iconoclastas? Eles diziam que a sabedoria ela é invisível. Ela não pode ser representada, não pode ser pintada, não pode ser esculpida, porque a sabedoria de Deus é totalmente invisível, ela é inacessível. Né? Só que isso contraria a nossa fé, porque o Verbo se fez visível. O Verbo invisível se fez visível, para que nós o contemplássemos, para que os nossos olhos o tocassem. Né? O Verbo da vida, nós o contemplamos, nós o vimos, porque a vida se manifestou, dizia São João. Né? Então, ele vem em auxílio da nossa visão fraca, da nossa visão enferma, para que nós possamos vê-lo. Né? Bonito também, no prefácio de Natal, diz assim que o Verbo se fez visível
para arrebatar-nos ao amor do invisível. Então, o verbo que se faz visível para arrebatar-nos ao amor do invisível. Ou seja, nós podemos contemplar a Deus, porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o tema da contemplação. Aqui, é claro que eu falei para vocês, que o livro da doutrina cristã é um livro muito resumido. Agostinho, ele resume um pouco as suas ideias e nos deixa muito assim, digamos, querendo saber mais, sobre esses temas. Então a gente tem que procurar nas outras obras de Santo Agostinho para completar esse tema que ele somente enuncia, ele só descreve no livro da doutrina cristã. E esse tema da contemplação é muito presente em todas as obras de Santo Agostinho. Está no livro das Confissões, está nos primeiros escritos, por exemplo, no livro sobre a ordem, no livro, mesmo sobre o livro do livre-arbítrio, ele fala também da contemplação. Está no comentário ao Gênesis, ele dedica praticamente o livro 12 completo ao tema da contemplação, das visões, da revelação, etc. Então é um tema muito frequente. Mas o que eu sempre recomendo como didática, quando tem um tema profundo em Santo Agostinho que nos parece um pouco difícil, sobretudo ir aos sermões de Santo Agostinho. Infelizmente, nós, na língua portuguesa, nós temos esse déficit, temos essa dificuldade, porque os sermões de Santo Agostinho não estão traduzidos ao português. É uma pena. É uma pena porque nos sermões, Santo Agostinho explica as mesmas coisas que ele explica nos outros livros, mas com uma linguagem muito mais acessível, muito mais fácil de entendermos. Por isso aqui eu trouxe um trecho para a gente entender melhor o tema da contemplação, um trecho do Sermão 104 de Santo Agostinho. Quem sabe no futuro poderemos ter a tradução dos sermões de Santo Agostinho. São muitos, são mais de 200 sermões que nos chegaram de Santo Agostinho, que são belíssimos do ponto de vista homilético, do ponto de vista da contemplação e também da espiritualidade cristã, da pregação e da espiritualidade cristã. E o Sermão 104 está dedicado ao tema de Marta e Maria. Então vocês vão se lembrar daquela cena do Evangelho onde Marta está toda preocupada pelo afã de preparar a comida, de servir a comida a Jesus, e aos 12 discípulos que estão ali na casa de Lázaro, e ela está correndo de um lugar para outro na cozinha, indo para cima, indo para baixo, para alimentar a Jesus e alimentar os 12 discípulos de Jesus, que não deveriam comer pouca coisa, deveriam estar famintos. E Marta ali, toda preocupada, ela sozinha com o trabalho, enquanto Maria tinha se sentado junto aos pés de Jesus e ficava escutando a palavra de Jesus. E nesse sermão, Santo Agostinho, ele vai aprofundar esse tema de Marta e Maria. E ele narra, a cena, aquilo que aconteceu. Ele fala que aquilo que estava fazendo Marta não era algo ruim, era algo muito bom. Servir ao Senhor, servir ao corpo de Cristo, que é a sua igreja, é algo muito bom. O serviço é algo necessário e é algo bom. Mas depois ele começa também a refletir sobre o papel de Maria, que contemplava, Maria de Betânia, contemplando ali as palavras de Jesus. E Santo Agostinho, nesse sermão, ele diz o seguinte: Marta estava atenta a como alimentar o Senhor. Maria estava atenta
a como ser alimentada pelo Senhor. Marta estava a preparar um banquete para o Senhor. Maria já estava a desfrutar do banquete que era o próprio Senhor, né? Então vejam aqui que maravilha, né? Marta queria alimentar o Senhor, Maria queria ser alimentada pelo Senhor, né? Marta preparava um banquete para o Senhor, Maria já estava saboreando o banquete que é o próprio Senhor. Portanto, perante o apelo da sua irmã ao Senhor, como poderia Maria temer que ele lhe dissesse: levanta-te, ajuda a tua irmã, estando ela a escutar a doce e suavíssima palavra com toda a sua atenção fixada em ser nutrida por ele? Uma doçura extraordinária a segurou, pois certamente a doçura experimentada pelo espírito é superior à experimentada pelo estômago. Justificada a atitude de Maria, ela sentou-se tranquila junto aos pés do Senhor, né? Então vocês vão se lembrar da cena e Marta diz: Senhor, não vês que eu estou aqui toda, né, atribulada preparando a comida enquanto Maria está aí sem fazer nada, né? E Jesus diz a Marta, diz: Marta, Marta, né? Tu te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Então vejam, aqui Agostinho ele diz, né? Maria não temia que Jesus lhe dissesse: levanta-te, vai ajudar a tua irmã, né? Porque ela estava escutando a doce e suavíssima palavra de Cristo com toda a sua atenção fixada em ser nutrida por Cristo. E, portanto, uma doçura extraordinária segurava Maria, retinha Maria, pois certamente a doçura experimentada pelo Espírito é superior àquela doçura experimentada pelo estômago. Então, digamos assim, o alimento espiritual nos causa justamente essa doçura, essa suavidade que é superior à suavidade do paladar. Quando alguém nos prepara, né, aquele prato que nós gostamos e experimentamos, né, aquela suavidade, aquele prato, né, que nós gostamos, experimentamos, pois um agrado muito grande, né? A gente desfruta daquele momento, experimenta ali um momento, quem nunca experimentou isso, né? De felicidade, olha que prato maravilhoso, né? Maria estava experimentando, desfrutando essa doçura, alimentando-se da sabedoria de Jesus, escutando as palavras de Jesus, sendo alimentada por ele, porque ela tinha esse desejo do Senhor, desejava realmente receber a doçura do Senhor, né? E, portanto, o banquete estava servido para Maria, que era o mesmo alimento que Jesus se alimentava. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Jesus dizia: eu tenho um alimento que vós não conheceis, que é fazer a vontade do meu Pai. Jesus se alimenta dessa palavra que sai da boca de Deus, e Maria também se alimenta da palavra que sai da boca de Jesus, que são palavras da sabedoria eterna. E para Agostinho, na verdade, isso é a contemplação. É escutar a palavra do Senhor, saborear as palavras do Senhor, né? De fato, no latim, sapiência, ou seja, sabedoria, daí vem a palavra também no português sapiência. A sabedoria, a sapiência, vem da palavra sapere. E sapere significa saber,
mas também derivou a palavra sabor. Né? Tanto é assim que no português, me parece que no português de Portugal, se não me equivoco, mas também no português antigo, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não usa mais isso, mas no espanhol, e pelo menos consta no português antigo, me parece que atualmente também no português de Portugal, quando a gente fala em saborear, usa o verbo saber. Isso daí, a que sabe? Sabe a quê? Né? Ou seja, tem sabor a quê? Saber e saborear e sabor tem a mesma raiz de sabedoria. Então, a sabedoria, que é Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, significa que é um sabor. E, portanto, se a sabedoria é um sabor, ela deve ser saboreada por nós. Saborear a doçura do Senhor, diz o Salmo, né? E contemplá-lo no seu templo. Saborear a doçura do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Então, o fato de Cristo ser sabedoria, ser sapiência, portanto, ele é sabedoria, ele é sabor. E ao ser sabor, ele é saber. Né? Então, é sabedoria, sabor, saber. E saber, sabor. Né? Ou seja, é um conhecimento que sacia o paladar da alma. E ao mesmo tempo é um sabor que sacia o conhecimento da inteligência. E Maria escolheu essa parte, estava saboreando a doçura do Senhor. E diz ainda Santo Agostinho nesse sermão, né, esse foi um trecho do primeiro parágrafo. Ele vai dizer depois, no terceiro parágrafo desse sermão 104, sobre Marta e Maria. E diz assim: Marta, tu estás preocupada com muitas coisas, quando apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Não é que Marta tenha escolhido um mal, mas sim que Maria escolheu o melhor. Então, Marta tinha escolhido um bem, né, podemos dizer, mas Maria escolheu o melhor. Por que o melhor? Porque Marta está preocupada com muitas coisas, enquanto Maria está preocupada com uma coisa só. Né? Vejam, Marta se preocupa por muitas coisas. Maria se preocupa por uma, que é Jesus. Né? E aqui, Agostinho ele diz, a unidade vem antes da multiplicidade. Pois a unidade não vem da multiplicidade, mas a multiplicidade vem da unidade. Né? Aqui é muito filosófico Agostinho, né? Ele está usando um termo extraído da filosofia. Quando eu leciono filosofia da natureza para os meus alunos, eu explico o que é o número. Né? A gente estuda as coisas materiais, estuda, por exemplo, as coisas materiais, elas têm extensão, têm quantidade. Portanto, se elas têm extensão, né? Se elas têm uma quantidade, elas podem ser quantificadas, né? Podem ser numeradas. Eu posso dizer uma cadeira, duas, três, né? Mas quando a gente vai estudar o que é o número, eu falo para eles que o número, citando, né, os grandes filósofos do passado, sobretudo Aristóteles, quando eu falo o que é a unidade numérica nesse sentido, né, o que é o número 1, é o princípio do número, é o início do número. Né? Sem o número 1 não tem o número 2. Né? O que é o 2? É 1 mais 1. Né? O que é o 3? É 1 mais 1 mais 1. O que é o 4? É 1 mais 1 mais 1 mais 1. Né? Ou seja, o 1 está em todos os números, porque ele é o início de toda a numeração. Então, se não existe o número 1, não existe número nenhum. Né? Então, o número 1, na verdade, ele não é número, ele é princípio
dos números, né? Ele é o início dos números e graças a ele existe a possibilidade do 2, do 3, do 4, né? Então, olha só, a unidade vem primeiro, não a multiplicidade. E continua Agostinho dizendo, né? Muitas são as coisas que são feitas, mas um só é o autor. O céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe, como são inúmeros. Quem pode enumerar todas as coisas? Quem pode pensar na sua multidão? Quem os fez? E Deus fez todas as coisas, e elas eram muito boas. E se as coisas que fez são muito boas, quanto melhor é quem as fez. Né? Sermão 104, no parágrafo 3º. Vejam, Deus criou inúmeras coisas. Céu, terra, mar e tudo o que neles existe. Mas quem criou é um só é o Criador. Né? Então, a unidade prevalece sobre a multiplicidade. A multiplicidade é ruim? Não, de jeito nenhum. Né? É bom, é coisa boa que exista esse mundo tão variado, tão diverso, tão cheio de coisas diferentes, né? Isso constitui a beleza do universo, essa variação, essa variedade de seres, até mesmo de pessoas, né? Essa grande diversidade, beleza, de harmonia, de contrastes. Eis que Deus fez tudo, e eis que tudo era muito bom. Mas se é bom aquilo que é múltiple, né? Quanto mais bom é aquilo que é um só, que é Deus, né? Autor de toda essa multiplicidade. E Maria escolheu então o melhor. Maria escolheu o autor de todas as coisas, né? Então, Santo Agostinho, quando ele fala da contemplação, da sabedoria, ele está falando justamente dessa contemplação saborosa, poderíamos dizer assim, né? Ou seja, contemplar é saborear a Deus. Sapiência é experimentar. Cristo, por assim dizer, ele tem um sabor. Né? Outra vez, voltamos ao livro 10º das Confissões, né? Quando Agostinho se pergunta: Senhor, o que eu amo quando eu amo a Ti? Né? Uma luz, um som, um sabor, um perfume. Né? Ele vai falando desses 5 sentidos espirituais. Né? O que eu amo quando eu amo a Ti? Mas é uma luz, é um sabor, é um perfume, é um abraço que não se encontra aqui nesse mundo. Não é como a luz material, o sabor material, o perfume material, é algo que nós experimentamos no íntimo da nossa alma quando nós contemplamos esse verbo da vida que se fez carne. Né? Por isso é importante que nós sempre contemplemos a Cristo sabedoria de Deus. Né? Então, aqui dos capítulos 8, praticamente, ao capítulo 10º da doutrina cristã, Santo Agostinho nos vai falar, assim, em síntese da contemplação. A importância de contemplar a sabedoria. Contemplar não é simplesmente ficar vendo, né? Como nós, quando contemplamos uma obra de arte, ficamos admirados da beleza da obra artística, mas contemplar significa também para Agostinho saborear. E o sábio é aquele que saboreia as coisas do alto. Saborear essa sabedoria. E isso é possível porque ele se fez carne. É o que a gente vai ver na próxima formação. Né? É interessante notar aqui, e também abro um parênteses, que o Catecismo da Igreja Católica, quando nos fala da oração,
nos fala de 3 modos de oração, né? A igreja nos ensina 3 modos de orar. O primeiro é a oração vocal, né? Que deve ser atenta, que deve ser também uma verdadeira oração que nos leve a Deus, né? Tem um aspecto também de amor, não é simplesmente uma repetição de palavras, mas a oração vocal é uma atenção amorosa a Deus nosso Senhor, atentos ao significado das palavras e, sobretudo, atento a Deus, autor daquelas palavras, né? Essa é a oração vocal, é uma atenção amorosa a Deus, autor daquelas palavras, né? Nós rezamos com a Bíblia, rezamos com os salmos, rezamos com a liturgia da igreja, né? Ou com os escritos dos santos que inspiraram aquelas palavras de sabedoria aos santos, né? Então, é atenção a Deus quando nós fazemos a oração vocal. Depois, o Catecismo da Igreja nos vai falar sobre a meditação, né, que é uma primeira forma de oração mental. E meditar significa refletir, significa raciocinar, significa pensar, né? Quando nós estamos em uma atitude meditativa, estamos pensando, refletindo, né? Então, por exemplo, uma oração meditativa, a meditação cristã, é uma profunda reflexão sobre as verdades da nossa fé. Então, por exemplo, eu posso refletir sobre o que significa Cristo como sabedoria, né? E posso pensar, bom, sabedoria, a palavra vem do latim, sapiência, que significa sabor, mas também significa saber, né? Então, portanto, a sabedoria é saborear, ou seja, estou refletindo, estou fazendo um raciocínio. E dessa reflexão, desse raciocínio, eu devo passar à oração, né? Ao agradecimento, ao louvor, a um diálogo com Deus. Essa é a meditação cristã. É uma reflexão, é um uso da razão, é o raciocínio, né? Tem pessoas que são mais meditativas do que contemplativas, né? Usam mais a razão para rezar, para orar, do que a contemplação. E o terceiro tipo de oração que o Catecismo da Igreja nos ensina é chamado de contemplação, onde, digamos assim, não usamos tanto o raciocínio, né? A meditação, digamos assim, do intelecto, a reflexão do intelecto, mas usamos o afeto do coração. E o Catecismo nos vai falar justamente da contemplação como um saborear as coisas do alto. Saborear as coisas de Deus. E podemos nos perguntar, né? Eu saboreio as coisas de Deus, saboreio as verdades da minha fé católica. Quando eu rezo, por exemplo, o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, sei saborear essas verdades. Quando eu rezo o Pai Nosso, a Ave Maria, o Glória, né? Ou quando leio a palavra de Deus, consigo saborear, né, essas verdades. Nisso consiste a contemplação. Saborear com afeto, saborear com o coração as verdades da nossa fé. Né? Claro que para isso é necessário primeiro conhecer as verdades da nossa fé. Né? Se a gente não conhece, a gente não vai conseguir saborear. Eu primeiro devo conhecer, né? Aí o primeiro que vem é o querigma, é o anúncio da palavra. Uma vez que eu conheço o querigma, aí eu reflito, eu medito sobre essa verdade de fé que me foi anunciada. Eu medito, eu reflito, né? Eu raciocínio sobre ela. Mas uma vez que eu já refleti, eu já pensei sobre aquela verdade de fé, surge natural em nós o desejo de saborear, de contemplar aquela verdade, né? De descansar na verdade. E essa atitude contemplativa, em Santo Agostinho, esse saborear, é na verdade um descanso. Como Maria. Maria é protótipo das almas contemplativas,
porque ela soube saborear a sabedoria, que é Cristo encarnado, e descansar nessa sabedoria, descansar na verdade, né? E nós, portanto, devemos seguir o exemplo de Maria de Betânia e também de Maria, né, a mãe de Jesus, Nossa Senhora. São Lucas diz que ela contemplava todas as coisas meditando no seu coração, né? Maria também é essa mulher contemplativa que está ali saboreando e descansando nas coisas de Deus, né? Então, a nossa vida espiritual deve ser isso, deve ser esse caminho. Tem uma parte ascética, a gente tem que purificar, digamos assim, a nossa visão espiritual para poder contemplar a sabedoria, para poder saborear essas verdades da nossa fé, né? Então, nessa formação de hoje, gostaria de enfatizar esse aspecto da contemplação. E tomara que todos nós, né, possamos cada dia mais contemplar saboreando aquilo que nós cremos, né? E que possamos também seguir o exemplo de Maria de Betânia, estar ali aos pés de Jesus, escutando a sua palavra, saboreando a sabedoria imutável.